noite, minha gente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se hoje você chegou agora, respira comigo. Você não está atrasado, você não está errando, você está chegando. Eu sou o professor doutor Mário Brito, sou analista corporal aqui da Educa Mentoria. E hoje a gente vai falar de uma pergunta que muita gente carrega em silêncio e que muitas vezes acaba virando um peso no peito, uma tensão no corpo, uma dúvida na alma. A pergunta é: quem eu preciso ser para ser aceito? Eu quero começar dizendo uma coisa com muito cuidado e muito respeito. Essa pergunta, ela é comum. E ela é ainda mais comum quando a sua existência já foi questionada por olhares, por piadas, rejeições, silêncios e conselhos disfarçados de amor. Quando a aceitação vira condição, a identidade vira negociação. E é exatamente aqui que mora a dor de hoje. Conflito existencial e identidade fragmentada. É como se você tivesse várias versões de você mesmo. A versão do trabalho, a versão da família, a versão dos amigos, a versão do amor. E às vezes nenhuma delas parece inteira. Então, hoje eu quero conduzir essa live, esse nosso encontro, como um programa de entrevistas terapêuticas ao vivo. Eu vou trazer perguntas, vou trazer histórias, vou trazer também exercícios práticos e, principalmente, vou trazer um caminho. Ancorar-se no corpo para existir com inteireza. Então, nosso combinado. Se algo tocar em você, não precisa se defender. Só percebe. Se você se emocionar, se apresse para voltar ao normal. Emoção é movimento. E se você quiser escrever no nosso chat, eu mereço existir por inteiro. Só isso, escreva só isso no nosso chat. Eu mereço existir por inteiro. Eu vou te trazer uma pergunta agora, como se você estivesse aqui no meu sofá, ao vivo, com o microfone na mão. A pergunta é a seguinte: quando foi a primeira vez que você sentiu que precisava se editar para ser aceito? Talvez tenha sido um comentário em casa, talvez uma risada na escola, talvez um não faz assim, não fala assim, não anda assim. Talvez tenha sido quando você percebeu que para ser amado teria que ser mais discreto, mais masculino ou mais feminino, menos você. A gente começa mudando um gesto e termina duvidando de quem é, de quem somos. E o corpo entra nisso antes da mente entender. O corpo é rápido. O corpo aprende a se proteger. Você pode até pensar, eu me adaptei, mas muitas vezes o corpo diz, eu me encolhi. Eu quero contar uma história que pode ser sua ou de alguém
muito perto de você. Eu lembro de uma época em que eu entrava em certos ambientes já ensaiando quem eu seria. Eu chegava e antes de falar eu avaliava. Aqui dá para ser eu? Aqui eu vou ser ridicularizado? Aqui eu vou ser respeitado? E eu fazia isso sem perceber. Eu ajustava a voz, eu ajustava o sorriso, eu ajustava as mãos, eu ajustava o jeito de olhar. Era como se eu dissesse para mim mesmo: hoje eu preciso ser uma versão aceitável. No começo, parecia estratégia, parecia a minha inteligência emocional, parecia maturidade. Só que tem um custo. E o custo, ele infelizmente aparece no corpo. Eu chegava em casa cansado, mesmo sem ter feito nada demais. Era um cansaço estranho, como se eu tivesse passado horas atuando. De fato, eu tinha passado. E aí vinha a pergunta venenosa: por que eu não consigo só relaxar? Por que eu não consigo só ser eu? Quando você se vigia o tempo todo, você nunca descansa dentro de si. Isso é identidade fragmentada. É como se cada lugar exigisse um pedaço e você entregasse só que ninguém te devolve. E se isso ressoar em você, eu quero validar. Isso não é fraqueza, isso é sobrevivência emocional. Agora, falando com carinho e realidade, na comunidade LGBTQIAPN+, esse mecanismo ele é muito comum, porque a gente não está lidando apenas com timidez, a gente está lidando com histórias de rejeição, medo, de exposição, medo de perder vínculos, medo de violência, medo de virar assunto. E isso faz o corpo desenvolver soluções como prender a respiração, travar a garganta, endurecer a mandíbula, tensionar os ombros, encolher o peito, acelerar o coração. O corpo não mente. Ele registra onde você não se sentiu seguro. E aqui entra o ponto central da nossa live: desconexão, corpo e emoção, identidade. Quando você não sente segurança, você se afasta do corpo. E quando você se afasta do corpo, você perde o sinal da emoção. Quando você perde o sinal da emoção, você se perde de você. Eu quero fazer agora um exercício rápido, prático, para aliviar tensão. Você pode fazer aí onde está. Se estiver dirigindo, só adapta e faz com segurança. O primeiro exercício é: solta a mandíbula e garganta para desarmar o corpo social. Encosta a língua no céu da boca por 2 segundos e relaxa. Agora percebe a mandíbula. Ela está apertada? Se tiver, solta um pouco, deixando um espacinho entre os dentes.
Coloca uma mão no peito, a outra no abdômen. Inspira pelo nariz, contando até 4. Segura 2. Solta pela boca, contando até 6. Repete isso aí 3 vezes. Agora inspira 4. Segura 2, solta 6. Inspira 4, segura 2, solta 6. Inspira 4, segura 2 e solta 6. Percebe qual parte do seu corpo amoleceu um pouco? Mesmo que seja 5%, isso já é reconexão. Você não precisa provar nada para merecer relaxar. Pois é, após essa prática agora vamos seguir. Se você estivesse aqui, eu te perguntaria: em quais lugares você sente que precisa performar para ser aceito? No trabalho? Na família? Na academia? Nos relacionamentos? Na igreja, na internet? O que você acha que aconteceria se você fosse você do jeito que é? Qual é o medo real? Ser criticado? Ser rejeitado? Ser deixado? Qual é o personagem que você aprendeu a vestir? O engraçado que não dá trabalho? O forte que nunca pede nada? O discreto que some? Ou o perfeito que não erra? Repara, quando eu digo personagem, eu não estou te acusando. Eu estou te acolhendo. Porque personagem, na verdade, é proteção. Você não virou demais. Você só cansou de virar menos. E aqui eu quero te trazer uma chave prática. O corpo é o seu ponto de retorno. Porque a mente pode justificar qualquer coisa. A mente é brilhante para explicar. Mas o corpo, ele mostra. Eu trabalho com análise corporal como uma ferramenta de autoconsciência. Não é adivinhação, não é misticismo. É uma leitura de padrões. Como você se protege, como você se relaciona, como você reage sob pressão. Por exemplo, tem pessoas que, quando se sentem cobradas, endurecem e controlam tudo. O seu corpo fica firme, contido, no lugar. Outras, quando sentem risco de rejeição, se adaptam demais. Mudam rápido, agradam, se moldam. O corpo fica mais disponível, mais reativo ao ambiente. Outras tentam se salvar pela mente, intelectualizam, explicam, analisam, mas sentem pouco. O objetivo da análise corporal aqui não é colocar você numa caixa. É o contrário, é te ajudar a perceber a dinâmica que te prende e o recurso que te liberta. Autoconhecimento sem corpo vira teoria. Corpo com consciência vira autonomia. E quando você começa a reconhecer o seu padrão, você para de se culpar por não conseguir. Você entende o mecanismo e, a partir daí, você pode construir saídas. Agora eu quero te contar uma história positiva.
Também pode ser sua essa história. Imagine uma pessoa que passou anos tentando ser aceita. Ela era querida, até elogiada, mas sempre com uma condição invisível. Seja assim, não seja assado. E ela se acostumou. Ela virava a pessoa fácil, a pessoa adaptável, a pessoa sem demanda. Só que um dia, numa conversa simples, ela percebeu um detalhe. Ela estava concordando com coisas que doíam dentro dela. Ela ria de piadas que machucavam. Ela se calava quando queria dizer não. E o corpo estava dizendo isso fazia muito tempo. Era dor no pescoço, aperto no peito, respiração curta. E aí, em vez de tentar resolver virando outra pessoa, ela tomou um caminho mais simples e mais profundo. Ela voltou para o corpo. Ela começou a observar o que acontecia antes do sim automático, antes do sorriso, antes do tudo bem. Ela percebeu que toda vez que era pressionada, o ombro subia e a respiração travava. E ela criou um gesto âncora. Baixava o ombro, soltava a mandíbula e respirava 4, 2, 6. Pequeno, discreto, mas poderoso. E com esse pequeno retorno para si, ela começou a testar frases novas, sem agressividade, sem precisar brigar com ninguém. Tipo, eu preciso pensar um pouco. Eu não me sinto confortável com isso. Eu entendi, mas eu vejo diferente. Eu gosto de você, mas não vou me diminuir para caber. No começo deu medo. E claro, é esperado que dê medo. Só que aconteceu algo transformador. Ela descobriu que ser aceita sem se abandonar é outra forma de viver. Você não precisa ser aceito por todos. Você precisa ser habitável para você. E isso é autonomia. Não é não sentir nada. É sentir e mesmo assim se manter inteiro. Vamos para o nosso segundo exercício de hoje. Esse é para quando você sente que está se perdendo para caber. O nosso exercício 2 é o seguinte: aterramento mais limite interno, feito em 90 segundos. Coloque os 2 pés no chão e sente o seu peso. Pressiona levemente os pés contra o chão por 5 segundos e solta. Agora, aperta as mãos em punho por 5 segundos e solta. Leve as mãos ao peito e faz uma pergunta simples por dentro. O que eu estou sentindo agora? Não precisa responder bonito, só uma palavra. É medo? Raiva? É tristeza? Vergonha? Cansaço? Alívio? Agora completa a frase baixinho mentalmente. Eu me aceito o suficiente para não me trair. Respira uma vez bem longa e solta.
Limite não é ataque, meus queridos. Limite é cuidado. Então, voltando à pergunta do nosso episódio de hoje, do nosso tema de hoje. Quem eu preciso ser para ser aceito? Eu vou te responder com outra pergunta e deixa ela trabalhar em você nos próximos dias. A pergunta é a seguinte: quem eu estou deixando de ser para ser aceito? Porque muitas vezes a saída não é inventar uma versão melhor de você, é parar de abandonar a versão real. E quando a gente fala de comunidade LGBTQIAPN+, isso acaba ganhando um peso especial, porque muita gente passou a vida tentando merecer respeito. Mas aqui vai uma verdade que eu preciso que você escute com o corpo. Você não precisa merecer dignidade. Dignidade é o seu ponto de partida. Agora eu também não vou romantizar. Vai ter lugar que não vai te acolher. Vai ter pessoa que vai resistir. Isso dói. Só que o caminho terapêutico que eu estou te oferecendo hoje é este: ancorar-se no corpo para existir com inteireza. Inteireza não é ser perfeito, é ser coerente. E quando o seu corpo, a sua emoção e sua identidade começa a andar na mesma direção, você está no caminho certo. Se você quiser me responder no chat uma dessas frases que eu vou colocar aqui, ficarei muito feliz. Eu me cansei de me editar. Ou eu estou pronto para voltar para mim. E se você está aí assistindo e pensando, isso é comigo? Eu quero te deixar uma prática para você realizar na sua semana. Quando você sentir que vai se diminuir para caber, faz a seguinte coisa: solta a mandíbula, solta o ombro e respira 4, 2, 6, uma vez e pergunta: o que eu quero preservar em mim agora? Aceitação que exige abandono não é amor, é controle. Obrigado por estar aqui, obrigado por se permitir essa conversa aqui comigo. Cuida do seu corpo essa noite, porque ele é a sua casa, a sua morada. E se essa live te ajudou, compartilha com alguém que você ama, que você gosta, um amigo, um familiar, alguém que você sabe que está cansado de tentar caber. E se você quer aprofundar esse processo, se você quer desenvolver resiliência emocional, se você quer desenvolver autocompaixão e reconstruir a sua gestão emocional, não deixe de seguir a Educamentoria, pois aqui você encontra um espaço seguro onde aprendemos aqui juntos, aprendemos passo a passo a transformar defesa em presença, a transformar tensão em confiança e a vida equilibrada com gestão emocional e análise corporal. Aqui somos focados na comunidade LGBTQIAPN+, e nos aliados, mas todos são muito bem-vindos. Na descrição tem os nossos contatos, aproveite e nos enviem suas dúvidas. E para saber mais, se você quer saber mais sobre análise corporal, sobre terapia breve, que também temos aqui na Educamentoria, nos envie um WhatsApp.
Aproveita aí e deixe seu like aí para que o YouTube entenda a relevância desse assunto para a nossa comunidade. A Educa Mentoria, ela existe para que você se ame mais, para que você valorize-se mais e conquiste o que você desejar na sua vida. Obrigado a todos vocês e até a nossa próxima quarta-feira. Não deixa de reservar esse horário para estar conosco. Um grande abraço e até!